Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O time vai fechar a preparação para o duelo diante do Corinthians. Lucas Silva, será que segue com a delegação para São Paulo? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. O Cruzeiro fechando hoje a preparação para o jogo diante da equipe do Corinthians. O time vai treinar à tarde na Toca e viaja à noite para São Paulo, voo fretado. O Cruzeiro fica na região de Guarulhos, que o acesso é mais fácil para a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, e o time tentando aí ampliar essa sequência de invencibilidade. Inclusive, o Cruzeiro, se não for derrotado pela equipe do Corinthians, o Cruzeiro vai igualar aí uma sequência de invencibilidade que foi pela última vez na época de Paulo Pessolano. O Cruzeiro ficou 3, 6, 8, 11, 14, 16 jogos sem perder naquele ano de 2022, na época de Série B do Campeonato Brasileiro, e agora o Cruzeiro em jogos oficiais não perde. Desde que começou a sequência, começou na vitória sobre o Vasco. 1-0 sobre o Vasco, 2-0 sobre o Vila Nova na Copa do Brasil, vitória sobre o Flamengo, empate com o Muxuquiruna, vitória sobre o Sport Recife, vitória sobre o Palestino, empate com o Atlético Mineiro, vitória sobre o Vila Nova, jogo de volta da Copa do Brasil, vitória sobre o Fortaleza, empate com o União, vitória sobre o Palmeiras, empate com o Vitória, vitória sobre o Grêmio, vitória sobre o Fluminense, vitória sobre o Juventude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos oficiais sem perder o Cruzeiro, e vai para esse desafio então diante da equipe do Corinthians. Cássio está de volta, já falamos sobre, cumpriu suspensão na goleada sobre o Juventude. Léo Aragão retorna para o banco. Fagner não vai jogar, o Cruzeiro não vai pagar a multa do atleta, mais de R$1 milhão, para que o Fagner pudesse atuar com o clube, contra o clube que detém os direitos do jogador. Ele está emprestado ao Cruzeiro, o Corinthians paga uma parte do salário, e hoje teremos a definição quanto a Lucas Silva, que vem fazendo tratamento intensivo para que tenha condição de estar nesse jogo, mas a presença ainda é incerta. O Lucas Silva, ele não teve lesão, todo mundo acompanhou, mas precisa melhorar do quadro de dor por causa do lance que acabou tirando o Lucas Silva com pouco tempo em campo na goleada sobre o Juventude. De qualquer forma, Eduardo está de sobreaviso, fez uma grande partida, foi muito elogiado pelo técnico Leonardo Jardim, e se o Lucas Silva não atuar, Eduardo, melhor dizendo, é o substituto. Leonardo Jardim. Eduardo, aí sim, é quem foi elogiado pelo Leonardo Jardim e seria o substituto de Lucas Silva. Matheus Pereira e Wanderson voltam ao time titular. Aí temos que aguardar, dentro daquela ideia de ter um time forte, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas nas outras posições, estando todo mundo bem, é o Cruzeiro com o que tem de melhor para esse jogo que todo mundo encara com pés no chão e esperando dificuldade diante de um pressionado Corinthians na Neoquímica Arena. Um nome aí que começou a agitar as redes, de Matheus Sanabria, a informação que vem do próprio Cruzeiro, hein? Não existiu nenhuma conversa nesse sentido, não vai existir, não teve proposta e nem terá proposta para Matheus Sanabria, um jovem argentino que está no Al Ain dos Emirados Árabes, até foi comandado aí por um tempo pelo Leonardo Jardim, mas trazendo a informação aqui para todos vocês que vem do próprio Cruzeiro. Não existe negociação em andamento, esse nome não foi discutido.
internamente. O Cruzeiro tem outros alvos aí, inclusive vem mantendo conversas e espera, né? Conversa, assim como hoje ela está parada, amanhã pode avançar, depois de amanhã pode regredir também, faz parte de negociação. Mas sobre Sanabria aí, apenas para passar informação, que vem do próprio Cruzeiro, que não terá e não teve nenhuma negociação com este jogador. Quero te contar agora uma comparação entre Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Os dois técnicos portugueses que fazem mais sucesso no futebol brasileiro nesse momento estão separados por uma grande quantia financeira. É que o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês de salário no Verdão, enquanto o recém-contratado Leonardo Jardim, com muito menos tempo de casa, ganha 1,5 milhão de reais por mês no Cruzeiro. Importante registrar que quando o Abel é contratado pelo Palmeiras, ele tinha um currículo bem pequeno, com passagens por Sporting, categorias de base, Braga e PAOK, enquanto o Leonardo Jardim, com um currículo bem melhor e maior, passagens por clubes grandes do futebol europeu e ganhando muito dinheiro no Oriente Médio em seus últimos trabalhos. Leonardo Jardim aceitou a condição de 1,5 milhão de reais por mês, apenas para ele. O Abel Ferreira hoje tem 3 milhões de reais por mês, apenas para ele. O restante das comissões técnicas não entram nessa conta. E o Abel, inclusive, já tem proposta para renovar seu contrato com o Palmeiras com um reajuste de 25%, que faria com que ele saltasse para 3 milhões e 700 mil reais mês. Já sobre Leonardo Jardim, 26 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, liderança absoluta do Campeonato Brasileiro e muito moral interno. Pedro Júnior, que é o homem forte do futebol, e o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, estão completamente felizes com o trabalho, a ponto de darem ao treinador total autonomia para atuar até como uma espécie de manager. A saideira sobre o Cruzeiro, Raposa precisaria pagar 1 milhão de reais de multa ao Corinthians para a escalação do Fagner no jogo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Informação que eu tenho é de que o William será titular e o Fagner não será utilizado. Jogadores do Cruzeiro se preparando para enfrentar o Corinthians. Não para, né? O calendário agora vai ser assim, um jogo atrás do outro. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro passou a ser de suma importância para o líder. O Cruzeiro, que fez um regenerativo nesta segunda, com algumas notícias importantes, como Lucas Silva e Lucas Vidalba. O Lucas Silva entra no segundo tempo no jogo contra o Juventude, 4-0 no Mineirão. Ele tem uma dividida com o Matheus Babi, atacante do Juventude, sofre uma pancada no joelho esquerdo e já tranquilizou a torcida, né? Passou por exames que não detectaram nenhuma lesão. O Lucas Silva tem ainda apenas um inchaço no local, treinou com atividade interna hoje, academia e tal, na Toca da Raposa, e amanhã será o dia decisivo para sabermos se o Lucas Silva tem ou não condições de enfrentar o Corinthians lá em São Paulo. O Cruzeiro não vai ter o Fagner, o lateral direito pertence ao Corinthians, tem contrato com o Timão até o fim do ano que vem, e mesmo com parte da torcida, né, pedindo nas redes sociais para que o Cruzeiro pagasse a multa, não vai ter negócio. O Cruzeiro precisaria desembolsar cerca de 1 milhão de reais para contar com o Fagner no jogo de quarta-feira, 7h30 da noite. Sobre Lucas Vidalba, ele publicou um vídeo através das redes oficiais do Cruzeiro em que tranquiliza a torcida sobre o inchaço no olho esquerdo depois de uma dividida de cabeça com o zagueiro Angel da equipe do Juventude. A expectativa é de que ele esteja na delegação para a partida de quarta-feira. Cruzeiro vai treinar à tarde e aí seguindo para São Paulo para o jogo contra o Corinthians. Lembrando, Corinthians e Cruzeiro, Neoquímica Arena, números, hein? 9 jogos do Cruzeiro no novo estádio do Corinthians. 6 vitórias do Timão, 2 vitórias do Cruzeiro e um empate. Corinthians marcou 16 gols contra 9 marcados pelo Cruzeiro, onde o time ergueu a taça, né? Foi campeão na Copa do Brasil no ano de 2018, Hugo. É o Cruzeiro sem Fagner, peça-chave, né? Porque pagar 1 milhão de reais também é um valor pesado. Se o Cruzeiro tivesse na dependência dele, tipo assim, não tem outro lateral, valeria a pena. Mas tem o William. Tem o William. Sim. Não é que nem valeria a pena, que seria obrigado, porque não teria outro. Mas tem o William, né? Tem o William para poder jogar ali, e nesse ponto tá tranquilo. Com relação ao Lucas Silva, se recupera bem, e o Vidalba, ele tranquilizou o torcedor, Romano. Porque o Lucas Silva causou preocupação, né? E o Vidalba também, mas ótimas notícias aí, principalmente pro técnico Leonardo Jardim. Agora, que fase é do Vidalba, hein? Cresceu muito com o Leonardo Jardim, né? Cresceu muito. Eu me lembro que
O Pedro Lourenço, o dono da SAF, chamou ele de elevador que não parava em andar nenhum, né? Me lembro disso. Pois é, agora o cara deu a volta por cima. E revira a volta do Cruzeiro nos últimos anos, hein, Romano? O Cruzeiro, o que, pra mim, uma das... Porque são várias nuances, né? Sim. Uma peça fundamental é ser um excelente mandante. E você tem que ser um bom visitante sem roubar ponto dos outros. E outra coisa, a terceira nuance, não perder ponto para quem tá atrás na tabela. Agora tá todo mundo atrás, porque o Cruzeiro é o líder. Mas eu digo assim, eu já falei isso aqui na Itatiaia, existem campeonatos dentro do Campeonato Brasileiro. Tem o campeonato daqueles que brigam pelo título, daqueles que brigam pela Libertadores, Sul-Americana e permanência. O Juventude, por exemplo, foi um adversário que briga nesse momento para permanecer na primeira divisão. Você não pode perder ponto para esse tipo de equipe, principalmente jogando em casa. E o Cruzeiro não deu sopa pro azar, venceu bem. A peça mais importante, claro que é um conjunto, Romano, jogadores, staff, todo mundo colabora para isso, mas a peça-chave para essa redenção do Cruzeiro na temporada. Leonardo Jardim. É porque deram autonomia total ali, né, também. Deram autonomia para quem entende, né? Sim. E aí ele mostrou, chamou o Pedrinho ali para comer uma bucleada, mostrou para ele, ó, aqui, vamos fazer assim e tal. Ele confiou na ideia do Leonardo e tá aí. E eu vou reforçar um ponto aqui, a maturidade do Gabigol. Que se comporta tranquilo no banco. Mas se não tiver maturidade com... Não, mas muitos jogadores com o nome do Gabigol é uma situação complicada. Né? Administrar ego é difícil. Amigo, mas aí que tá. Tem treinador que é administrador de ego. Tem treinador que quer ser maior do que jogador. Felipe Luiz teve problema no Flamengo com o jogador que é da casa. Aí é outros 500, aí eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei... Mas eu falo da linha de trabalho, que é uma linha europeia. Não, a questão nem minha, é questão de linha europeia. Você tem treinador brasileiro, por exemplo, que é um cara que administra bem o vestiário, que é um cara bom de vestiário, que tem um grupo na mão. Depende de treinador para treinador. Eu já vi treinador querer ser maior do que jogador. Porque tem treinador que é assim, ganhou empatamos nós, perdeu foi eles. Principalmente em coletiva, né? O Leonardo Jardim já é diferente. Na coletiva ontem, por exemplo, ele deu todos os méritos para os jogadores. Sim. A vitória é deles. Ou seja, é um cara que sabe administrar vestiário. Para fechar então, Hugo Guimeira, revelado na base do Cruzeiro, foi apresentado hoje pelo Feirense em Portugal. Ele está emprestado por 1 ano ao time que está na 2ª divisão de Portugal. Ele estava na Aparecidense, lá em Goiás, e o vínculo era válido até a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, mas foi rescindido para que ele pudesse ser negociado com o futebol português. Sorte ao Guimeira, cria da Toca, que vai se aventurar pela Europa lá em Portugal, Hugo. E eu me recordo, valeu Pedro, Romano, eu me recordo que o Guimeira era destaque na base do Cruzeiro, era impressionante como ele gastava a bola. Mas aí tem aquela questão que eu sempre falo aqui, né? A tal da transição é que é o negócio. A transição, ela precisa ser muito bem feita. Envolve um monte de coisa, envolve a absorção pelo profissional, o profissional estar pronto para receber o garoto, ter um time já pronto para ele poder entrar e não sentir, mas passa também pelo lado do garoto, o lado psicológico, você vai subir, etc e tal. Essa transição, nessa transição, melhor dizendo, é que se perdem muitos jogadores. Ô Romano, a sua leitura vai de encontro a quem conquistou o pentacampeonato com o futebol brasileiro, o Felipão. Eu me recordo quando ele fez essa avaliação, a mesma leitura sua, sobre o Vitor Roque. Quando ele era técnico do Atlético Paranaense, o Vitor Roque estava por lá, e muitos se precipitaram, não, tá jogando muita bola, aquela coisa toda. Eu falei, não, tem que trabalhar fundamento, transição, é um processo difícil, ele tem que entender esse momento. É complicado demais transição. Tá dando aí, a gente tá vendo o resultado, né? Essa situação, a declínio do futebol do Vitor Roque. O problema, esse é o mais complicado, porque assim, às vezes o garoto pode ser o bambambam da base, mas chegar no profissional é tão ou mais difícil do que passar na peneira para começar a treinar num clube.
Esse é o momento mais complicado. É por isso que no Cruzeiro, por exemplo, nesse momento, o Adilson Batista que é o cara responsável por essa transição. Sim. O Atlético agora tem um cara para fazer esse trabalho de transição, porque é muito complicado você subir o jogador pro profissional. Ele precisa, ainda mais um jogador que é considerado uma joia, ele precisa muito de apoio. Agora, essa questão de o jogador arrebentava na base e etc e tal, eu já vi muito jogador que arrebentava na base e no profissional foi mais um.